Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O apóstolo Paulo pediu a Timóteo que ensinasse a homens idôneos visando garantir a transmissão da sã doutrina, mas nós sabemos que isso não durou muito. Mesmo assim, a ordem dada a Timóteo serve para nós como um princípio, para podermos continuar transmitindo o que aprendemos dos apóstolos. A Timóteo foi dito: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2, de 1 a 2. Isto faz todo sentido quando nós entendemos que aquilo que os apóstolos ensinaram é a palavra de Deus que nós temos hoje em mãos e à qual devemos nos apegar e não a ensinos de homens. Mas só podemos aprender dela não pelo ensino intelectual obtido em uma faculdade de teologia, mas quando somos dirigidos e ensinados pelo Espírito Santo de Deus, como mostra 1 Coríntios 2, de 13 a 16, aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por isso, ao se despedir dos anciãos de Éfeso, Paulo não deixou a eles o conselho de elegerem algum papa que pudesse ser o líder dos cristãos, mas disse assim: Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos 20, 32. Ele disse isso, pois ele bem sabia que se levantariam homens maus, dentre eles mesmos, e também vindos de fora, com a intenção de corromper e até destruir o rebanho, buscando ganho pessoal. Isto é o que mais aconteceu ao longo da história da igreja e acontece hoje todos os dias em programas supostamente cristãos de emissoras de rádio e TV. Porque eu sei, Paulo escreve, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos 20, 29 a 31. Ao concluir esse discurso, Paulo apresenta o seu exemplo, muito diferente daquele dado pelos modernos clérigos católicos e protestantes, com ganas de riqueza. Talvez você alegue que se converteu depois de ouvir a pregação de algum padre ou pastor numa dessas igrejas de prosperidade ou num programa de televisão. Eu acredito mesmo que assim tenha sido. Você pode ter se convertido mesmo. Isso porque quando qualquer pessoa fala da parte de Deus, isto é, lê o que está na palavra de Deus, essa mesma palavra tem poder. Independente de ser uma pessoa realmente convertida ou a jumenta de Balaão falando essa palavra. Você saber a história, leia Números, capítulo 22. E antes que você alegue que no catolicismo os clérigos não visam lucro, eu devo lembrar que a Igreja Católica Romana, a qual padres e freiras servem de forma fiel e inocente, sem visar lucro, essa organização está em primeiro lugar, como a mais valiosa dentre as organizações religiosas. Parte da sua riqueza, como aqueles tesouros que possui no Vaticano e em outras partes do mundo, são originários da pilhagem praticada durante séculos em guerras e também roubadas de judeus e outros considerados hereges, que foram acabar a vida na fogueira. Ela também é beneficiária no testamento de milhões de pessoas no mundo inteiro que morrem sem herdeiros e deixam suas casas, suas lojas, seus prédios, seus imóveis, suas joias para a Igreja Católica. Se você não sabe, uma cidade chamada São Sebastião do Rio de Janeiro, isso mesmo, Rio de Janeiro, pertence à Sé Católica Romana. Quando você compra ou vende um imóvel no Rio de Janeiro, você paga uma taxa referente à participação que tem a Igreja Católica Romana naquele território que nunca deixou de ser considerado da Sé Romana.
Enquanto isso, Paulo, um verdadeiro apóstolo de Cristo, dizia assim: de ninguém cobicei a prata nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado que em tudo, que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, versículos 33 ao 35. Portanto, o princípio de um cristão ensinar outro continua valendo, pois se Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho, Atos 14, 17, até mesmo entre os pagãos, quanto mais na igreja. Por isso você pode aprender muito da história do testemunho da igreja, aqui na Terra, por meio das cartas de Apocalipse, das 7 cartas, 7 igrejas, que são cartas proféticas, que incluem o entendimento dos diferentes períodos e características pelas quais a igreja iria passar no mundo. Ali você percebe que estamos na última fase, a de Laodiceia, na qual Cristo está à porta batendo em busca de comunhão. Se ele faz isso do lado de fora, é porque ainda haveria pessoas idôneas que pudessem abrir, ainda que de um modo geral Cristo tenha sido excluído da cristandade e substituído por homens com ganas de riqueza e de poder. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.